Boa noite a todos. Estamos retornando, graças ao nosso bom Deus, nos permitiu ter uma pausa um pouco intensa do lado do trabalho, mas Ele nos permite retornar com a nossa série sobre saúde mental. Estamos tratando sobre cura e libertação para a nossa mente. Antes da nossa pausa, nós havíamos iniciado o estudo sobre a solução para a nossa mente. Dentre outras, né, soluções, uma delas, que a Bíblia nos apresenta com muita clareza, é seguir o exemplo de Cristo. Obviamente, sabemos que Jesus não tinha problemas mentais, problemas emocionais, embora tenha sofrido muito, ele era blindado pelo amor de Deus, pelo seu Pai. Por isso, na essência, seguir a Cristo, servir ao próximo, ajudar ao próximo, cumprir a missão, é a maior blindagem que nós poderíamos dar para a nossa mente. O amor de Deus expressado no serviço ao próximo, na ajuda e fazer o que Jesus fazia, é a maior vacina, cura para nossos problemas emocionais e mentais. Então, nós vamos recapitular um pouco a parte um, onde nós analisamos a vida de Pedro, os principais eventos, principalmente os chamados que Jesus fez a esse discípulo. E nós vamos continuar e terminar esse estudo entendendo quais foram os outros chamados e como eles estavam envolvidos com o que o próprio Pedro escreveria alguns anos depois, a respeito dos degraus da virtude, do conhecimento, da, do amor fraternal, da temperança, até chegar ao amor. Tá bom? Então, o saúde emocional é algo que toma tempo, envolve reflexão, perdão, prática, e é um processo, para alguns mais curto, para alguns mais longo, mas assim como a vida cristã, a saúde emocional também envolve crescimento, tá bom? Então, seguir a Cristo não é uma varita mágica, né? Assim como a salvação não é uma varita mágica, é um processo. E por isso nós vamos usar o exemplo de Pedro para entendermos onde nós estamos nesse processo e como nós, como ele, mesmo errando, mesmo falhando, podemos ter a mesma esperança, tá bom? Vida eterna ao lado de Cristo. Para iniciarmos nosso estudo, a Flávia vai orar por nós. Oremos. Oremos. Querido Deus, bondoso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de nos ajuntar como irmãos para aprender a Sua palavra, para aprender, Senhor, o que o Senhor tem para nós, que o Senhor nos deseja uma vida em abundância e pedimos, Senhor, que neste estudo, mais uma vez, o Santo Espírito nos ilumine, abra nossa mente, disponha o nosso coração a ouvir, a aprender e a colocar em prática também. Abençoa, Senhor, todos que estamos aqui para estudar de Ti, para aprender as maravilhas que o Senhor já deixou escrito para nós e também as outras pessoas que irão aprender mais tardiamente, Senhor. Conduze-nos nesse estudo, ao Jorra também, dê-nos uma noite feliz, em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado. Sejam bem-vindos os que chegaram até nosso estudo ao vivo e compartilhamos a mesma bênção, né, para aqueles que estarão nos acompanhando através das gravações. Muito bem, vamos recapitular o que nós havíamos visto na primeira parte, tá bom? O desdobramento da nossa série, né, nessa parte que nós estamos, em Provérbios 4:23, um conselho divino para nós, né, através do rei Salomão, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, guarda a tua mente, porque dele procedem as fontes da vida. Então, se estamos falando de cura e libertação para a nossa mente, qual é a solução que nós estamos abordando no estudo de hoje? É seguir a Jesus, tá bom? E nessa perspectiva, a nossa recapitulação, baseada na experiência de Pedro, né? Vocês se lembram que Jesus, quando foi chamar os seus discípulos, encontrou alguns deles que estavam pescando. E um pedido que
ele fez, depois de uma noite sem sucesso, lancem as redes. Era um horário inapropriado, era um local que eles já conheciam, eles eram profissionais da área e, usando a palavra de Jesus, Pedro disse: Pela tua palavra, eu vou lançar as redes. Assim fez, o milagre aconteceu. Então eles se admiraram, se ajoelharam diante do Mestre e abandonaram tudo: as redes, a profissão, o barco, o seu histórico, o seu currículo, família, propriedades, e começaram a seguir a Jesus. Existe até um trocadilho, né? Eles abandonaram as redes e nós também podemos fazer o mesmo, né? Abandonando as redes sociais, creio que também teremos muitos ganhos, não significando que elas sejam ou tenham um uso incorreto que nós poderíamos dar, né? Fazer, compartilhar mensagens e o evangelho através delas é positivo e nós podemos entrar em contato com pessoas que não estiveram em contato presencial conosco ultimamente, até mesmo com os nossos familiares. Porém, quando elas ocupam muito tempo da nossa vida, é um chamado divino, sim, para nós lançarmos as redes e seguirmos a Jesus, tá bom? Mas aqui o foco é claro, né? Deixar, abandonar tudo que nos limita de seguir a Jesus. E cada um tem a sua vida e a sua situação particular, mas o convite é o mesmo para todos: seguir a Jesus. E aqui, Pedro, junto com outros discípulos, experimentam o primeiro passo que Pedro escreveria naqueles degraus onde aparece, né? A fé acrescenta a virtude acrescenta conhecimento e assim por diante. Então, nós vamos continuar avançando nesse crescimento que Pedro experimentou e entender que Pedro abandonou tudo para seguir a Jesus pela fé. Então, o primeiro passo na cura mental e espiritual é a fé, tá bom? Então, diante disso, em um outro momento, nós estudamos também que Pedro perguntou para Jesus: Aonde vais? Onde o Senhor está indo? Onde você pretende ir que está me deixando para trás? Estou usando essas linguagens mais formais e menos formais, né? Mais comum com o nosso dia a dia, porque ele queria seguir a Jesus, mas Jesus o conhecia mais do que o próprio Pedro. Então disse: Para onde eu vou, você não pode ir. E então Pedro retrucou e Jesus disse: Olha, antes do galo que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro era impetuoso, não se conhecia, Jesus o conhecia melhor, ele sofreu, se arrependeu, ele de fato negou, foi uma profecia bem curta que Jesus dera ao seu discípulo, essa profecia se cumpriu, Pedro aprendeu com seu erro, se arrependeu e Jesus morreu por ele, né? Com um olhar, Pedro foi perdoado, e ali nós vemos como Jesus conhecia melhor o coração enganoso de Pedro. E ali surgiu o quê? Um autoconhecimento. Aqui, uma palavra deixada nas palavras de Pedro, né? Ele acrescentou à sua fé virtude, porque ele aprendeu a seguir, a conviver com Jesus, e ele entendeu que só o seu Criador poderia conhecer melhor em comparação com o seu autoconhecimento, tá bom? Então, nós paramos por ali, nosso estudo. Vejam que dedicamos bastante tempo a detalhar essa entrevista, essa conversa, essa experiência de Pedro, tá bom? Então, vamos para o segundo chamado. Pedro já galgou 3 degraus, né? Fé, virtude e conhecimento, num único chamado, no tempo que ele estava convivendo com Jesus, e nós vamos analisar o segundo chamado juntos, como parte da nossa recapitulação. Em João 21, 15 a 17, diz o seguinte: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros.
tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Ele, por 3 vezes, Jesus tinha rasgado o coração dele num aspecto de que não Pedro não reagiria de maneira impetuosa, eh, seguindo o seu enganoso coração. Agora, sabendo que Jesus o conhecia melhor do que ele mesmo, ele estava indagando, né? Como nós vimos no versículo da lição da semana passada, né? Sonda-me, Senhor, né? Jesus está sondando o coração de Pedro ao ponto de capturar dele o desejo de cuidar das ovelhas de Jesus. Jesus sabia que ele ia embora, Pedro também estava entendendo, assimilando essa realidade, e ele ficaria como líder, e por isso ele precisava ter essa introspecção, entender. Agora eu não me conheço, não posso depender dos meus próprios impulsos, do meu próprio coração, preciso depender do meu mestre. E ele sabe que agora eu entendo quanto ele me amou, que entregou sua vida por mim, e por isso eu quero estar conectado com ele para cuidar das suas ovelhas. Então Pedro agora reconhece que Jesus o conhece melhor e por isso ele responde da mesma maneira: Senhor, o Senhor me conhece melhor do que ninguém. Então eu estou disposto a cuidar das suas ovelhas. Havíamos lido, mas estamos recapitulando, né, para que faça mais sentido nossa última parte aqui. Ellen White, no livro Desejados das Nações, na página 573, diz o seguinte: 3 vezes negara Pedro abertamente o Senhor, e 3 vezes tirou Jesus dele a certeza de seu amor e lealdade. Era como se Jesus estivesse falando assim: Olha, você por 3 vezes foi impetuoso, mas agora por 3 vezes você está confirmando que você me ama realmente. Isso depois da morte e ressurreição de Jesus, né? Insistindo naquela penetrante pergunta, seta aguda ao seu ferido coração. Jesus revelou perante os discípulos reunidos a profundeza do arrependimento de Pedro, para que todos também tenham clareza de que Pedro não estava sendo, sem providência divina, escolhido para ser o líder do grupo. Não era porque era o mais velho, não era por seus atributos, porque era o mais para frente, o mais. Não, era porque ele havia atingido a profundidade do amor de Cristo na perspectiva do perdão e do arrependimento. E mostrou então, né, quão completamente humilhado se achava o discípulo, outrora jactancioso. Quanto mais humilhados diante de Cristo somos, melhor serviremos ao Senhor e aos outros. Não há lugar para a cura mental e espiritual para os orgulhosos. Havíamos visto isso em outros estudos, né? Quanto mais alto nos achamos que estamos, nossa queda será maior. A soberba precede a queda. Então, não há espaço no reino eterno de Deus para os orgulhosos, porque os orgulhosos são doentes mentais, emocionais e espirituais, na perspectiva bíblico-divina, tá bom? Então, vejam para onde quer nos conduzir nosso bom mestre na nossa experiência pessoal, tá bom? Precisamos entender que a missão de Jesus era, ele se humilhou, se rebaixou ao extremo, até o ponto em que o único momento que ele se elevou foi quando ele foi levantado na cruz, ok? Isso é muito profundo, né? Então, o que Pedro aprendeu disso?
depois de percorrer a fé, a virtude e o autoconhecimento, ele aprendeu a se equilibrar nas suas palavras, nas suas atitudes, pensar duas vezes antes de falar, pensar três vezes antes de fazer uma promessa. Nós não sabemos o tempo que ele demorou para responder, mas ele confirmou três vezes que ele amava Jesus, não com palavras vãs, não com promessas que não poderia cumprir, de fato estava falando algo que ele cumpriria e ele praticaria, amar a Jesus. Então, junto com o domínio próprio, né, o autoconhecimento, vem o equilíbrio, vem a temperança. Antes ele era agressivo, impulsivo. A pergunta que veio como uma flecha chegou ao fundo do coração. E então ele se controlou, ele esperou, lembrou da história da negação, talvez ficou um pouco triste, mas consolado pela lembrança do perdão de Jesus, e só então ele respondeu, né? Então ele não utilizou palavras vãs, impetuosas, ele foi, de certa forma, atingido novamente ao seu eu, ele foi abaixado e ele não explodiu. O eu de Pedro foi subjugado e sem raiva, sem medo, sem tristeza, sem angústia, sem orgulho de ser o primeiro a responder, etc. Ele respondeu e disse: eu te amo e eu cuidarei das tuas ovelhas. Ok? Então, continuamos na experiência entre Jesus e Pedro e o diálogo que eles estabeleceram. João 21:18 diz o seguinte: Na verdade, na verdade te digo que quando eras mais moço, né, quando eras mais jovem, te cingias a ti mesmo, ou seja, você mesmo tomava as suas atitudes e decisões e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. É interessante que uma qualidade dos servos é que eles fazem o que o Senhor manda e diz. E, obviamente, se estamos falando de ser servo do Senhor, do nosso Deus, ele não vai nos mandar a lugares sem propósito. Não vai pedir coisas para nós sem propósito. Tudo terá um propósito e tudo levará para abençoar alguém ou será uma bênção para nós. É interessante que existem duas características neste segundo chamado, né? Quando ele era jovem, ele fazia o que ele queria, e quando ele amadureceu, ele não fazia o que ele queria. É, e a maturidade não depende da idade, né? Estamos falando de maturidade espiritual. Nessa perspectiva, a pergunta que poderíamos nos fazer é, né? Nós somos jovens espirituais ou já maduros espirituais? Tem um líder que pode ser instrumento de Deus nos guiando no serviço ao próximo. Por isso existe liderança na igreja, né? E não estamos dizendo que essa liderança seja totalmente ideal e que siga os propósitos de Deus. Porém, essa liderança sim vai ser usada por Deus e segue os propósitos de Deus, não para o caso de todos os líderes na hierarquia institucional que nós temos. Lembrando que de maneira ideal, essa hierarquia é estabelecida da seguinte maneira: aquele que está lá no topo não é o general, não é o que mais manda, porque ele tem essa autoridade. Não, é aquele que está disposto mais a servir dos que estão embaixo dele, tá bom? Então, se você não enxerga essa realidade na estrutura organizacional da sua igreja, não há problema, olhe para Cristo, não olhe para os homens. Porém, há muitos servos de Deus nessa estrutura que de fato seguem o exemplo de Cristo, estão crescendo como Pedro, estão aprendendo e nós precisamos seguir a autoridade que eles têm nos diversos campos, nos diversos ministérios, nas diversas lideranças que eles assumem. Tá bom? Então, se eles estão lá, é porque Deus permitiu. Deus está provando o coração deles, também como o de Pedro? Sim.
Então, não precisamos depender a nossa vida cristã deles. Se eles acertam, se eles erram, nós precisamos olhar a Cristo. Porém, se eles estão com essa autoridade, nós precisamos sermos submissos e não coniventes com decisões erradas, tá bom? Então, vamos sempre tentar separar, buscar sabedoria. Porém, a organização existe para um fim específico, tá bom? E por isso que nossa igreja é muito abençoada, porque ela é organizada, porém, a organização, ela está embaixo da guia do Espírito Santo. Jesus, Deus sempre estão em primeiro lugar. Então, precisamos sempre em oração orar pelos nossos líderes e orar para que eles façam o mesmo, para que sejam guiados por Deus e não por decisões próprias humanas, tá bom? Então, como você era quando você era mais novo? Creio que todos nós temos a mesma experiência, né? Éramos impetuosos, questionávamos tudo, pai, mãe, autoridades, queríamos mudar o mundo, queríamos resolver problemas, né? Achávamos que as instituições, os procedimentos, todo o legado do passado era sempre questionável, até talvez pensávamos que não servia para nada, mas depois fomos descobrindo que tudo surgiu porque muita gente pensou, trabalhou, ou precedentes abriram espaço para estabelecer da maneira como nós vemos que existem e funcionam as coisas, tá bom? Mas o nosso foco é claro, nós estamos falando de empresas, instituições, processos, como vocês estão talvez pensando, estamos falando de igreja, serviço, missão. Nessa perspectiva, precisamos entender de que temos que ter submissão aos nossos líderes, tá bom? Então, nessa perspectiva, o meu líder é aquele que está mais maduro na fé, ele é meu exemplo, mas meu exemplo máximo é Jesus, e eu preciso entender que ele vai definir qual será o meu próximo passo. Talvez ele seja usado por Deus para Deus me falar para onde eu devo seguir exercendo o meu ministério, tá bom? Lembrando que Deus se manifesta através de pessoas também, ok? Então, agora, maduro na fé, ele vai aceitar melhor, com mais mansidão, o que os seus líderes vão definir para ele. Ou até mesmo gentios, como foi o caso da experiência de Pedro, certo? Ele foi aprender com gentios, como deveria ser o seu crescimento na sequência. E, no final, inclusive, receberia feridas, seria crucificado, sofreria perseguição, assim como seu mestre. Tá bom? Então vejam no versículo 19, na sequência, e disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe, segue-me. É muito interessante, né? Com cada chamado, logo depois do chamado desse convite, vem a palavra segue-me. E para nós também. Independente no degrau das virtudes que nós estamos, somos como Pedro. Precisamos relembrar que o convite é segue-me, não desista. Os problemas mentais, emocionais continuam, talvez novos vão aparecer, mas somos servos de Deus, né? Os conflitos vão vir, outras pessoas vão tentar nos ferir, né? Falar mal, mesmo talvez nós estando no caminho certo, e nós não precisamos olhar para outro lado, senão Jesus. Então, continuar seguindo e crescendo, tá bom? Então, vejam, o próprio Jesus falou, né? Você estará disposto a, de mãos abertas, receber essas feridas, inclusive ser crucificado como Jesus fora, e até fisicamente numa situação pior, né? Então, quantos de nós ouviremos o meu chamado? Não sei. No passado, muitos mártires morreram em nome de Jesus. E é uma bem-aventurança que Jesus deixou, né? Bem-aventurados sois quando vos perseguirem, os vituperarem e falarem mal de nós, de vocês, né? Em meu nome. Então, é uma bênção sofrer em nome de Jesus. É, Por isso, não precisamos achar que a cura mental e emocional que todos nós estamos buscando é necessariamente
a falta de sofrimento, a falta de acusadores, abusadores mentais, espirituais e físicos até, tá bom? É o que? É a fé interna, a paz, o perdão e o amor, o tempo todo nos fazendo praticar os elementos da saúde emocional e espiritual que estamos aprendendo, tá bom? Então, Jesus fez essa afirmação quando Pedro estava pronto. Ele não fez essa afirmação quando antes do galo cantar. Jesus foi longânimo, paciente, conheceu o seu discípulo e ele atribuiu essas palavras. Inclusive, creio eu que Pedro não entendeu que ele estava falando, que ele estava profetizando da maneira que ele morreria. Mas ele talvez muito lá na frente ele se lembraria: olha, meu mestre já me conhecia, ele viu que eu estaria preparado para este momento de dor e sofrimento, e ele entregou sua vida dessa maneira. Então, não faremos o que nós queremos, faremos o que os outros, o que Deus quiser e permitir. Então, Pedro entendeu o momento que ele estava vivendo à luz do amor de Cristo demonstrado na cruz por ele. Então, iremos onde o outro quiser e onde Deus nos orientar, tá bom? Havíamos falado de, você se lembra, né, de Gedeão. Gedeão arrumou um problemão quando ele aceitou a tentação que Satanás colocou nele de não aceitou ser rei, mas aceitou ser sacerdote e ele fez um manto e que foi idolatrado pelos judeus e assim ele era chamado para ser juiz e ele quis se tornar sacerdote. Então não vamos arrumar chamados mesmo para coisas boas, né? O tempo e o chamado é sempre externo, é de Deus, tá bom? Qual é o terceiro chamado? Desdobramento desse de cuidar da igreja das ovelhas. Vamos avançando. Quando eles estavam caminhando, em João 21, 20 a 22, ocorreu esse diálogo entre Jesus e seus discípulos, e Pedro, perdão. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. Estamos lendo versículos posteriores ao 18 e 19 que havíamos lido há pouco. Está falando de quem? Discípulo a quem Jesus amava, está falando de João. E que na ceia se recostara também sobre o seu peito e que dissera, Senhor, quem é que te há de trair? Você está falando de João, tá? Então, vendo Pedro a João, disse a Jesus, Senhor, e este, que será? Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque o tempo entre o primeiro chamado, abandonar tudo, deixar as redes, etc., até o segundo chamado, né, foram mais do que 3 anos e meio. O tempo do ministério de Jesus, a ressurreição e os 40 dias que eles ficaram juntos antes dele ir embora. Porém, o tempo entre o segundo e o terceiro chamado é muito curto. Ele praticamente, alguns segundos ou minutos depois do diálogo entre eles, ele novamente fala: segue-me. Então, nós podemos entender que o chamado de seguir a Jesus é algo contínuo. Nós não podemos necessariamente entender que são eventos cruciais da nossa história, da nossa caminhada e experiência que devem ocorrer, pontos marcantes, tá? É, como foi logo em seguida nessa conversa, segue-me e segue-me, né, entre um chamado e outro, nós precisamos entender que é um chamado contínuo. Então, na mesma conversa, Jesus falou 2 vezes ao coração de Pedro, né? Logo dele entender que deveria cuidar da igreja, ele precisaria entender de que ele não deveria se comparar com nenhum outro, nem mesmo seus amigos, discípulos e outros a quem Jesus amava. Então, eh, antes disso, né? Por que eu preciso te seguir, né? Eu posso te seguir, eu te amo, né?
ou essas questões que os jovens impetuosos repetem, né? Mas agora ele usa outra frase muito comum entre as pessoas jovens e inclusive adultos maduros na fé. E esse daqui? E esse outro irmão? E esse meu colega? E esse meu primo, meu irmão, meu. E esse daqui? Um certo menosprezo e uma comparação com o próximo. O que o outro está fazendo como parte da missão? Ou na vida profissional, ou enfim, na vida secular. É, fulano já se formou e eu não. Ciclano já é ancião da igreja e eu não. Fulana aqui já é líder do Ministério da Mulher e eu ainda continuo aqui, né? É, não podemos nos comparar com o crescimento, com a realidade das outras pessoas, mesmo quando elas estão exercendo, né, esse crescimento na igreja. Então, fulano já está ganhando X, fulano já tem um carro, ciclano já tem uma casa e eu aqui, né? Não importa, não podemos nos comparar na nossa jornada, essa comparação é ceder à tentação de Satanás, tá bom? Outros vão e vêm, e nós precisamos manter o nosso foco apenas em Jesus. Qual foi a resposta de Jesus? Não importa. E aí, muitos estudiosos dizem de que Jesus estava profetizando a realidade de João, né? Seria o último dos discípulos a morrer. Não é algo literal que Jesus disse, né? Que João Batista, perdão, que João, o apóstolo João, ficaria vivo até Jesus voltar. Não é isso. Mas a colocação de Jesus é muito clara para Pedro. Não importa, não se compare com João, com nenhum outro discípulo, né? Sua experiência é única e você fará coisas maravilhosas por mim. Vejamos o que Ellen White comenta a respeito no livro Desiderato das Nações, na página 575. Para Pedro, as palavras segue-me foram cheias de ensino, não somente para a sua morte, mas para cada passo de sua vida era dada essa lição. Até então, Pedro fora inclinado a agir independentemente, ou seja, sem uma estrutura, sem um corpo, sem essa conexão com o semelhante, né? Tinha procurado fazer projetos para a obra de Deus em lugar de esperar para seguir o plano divino. Nada poderia ele lucrar, no entanto, por antecipar seu Senhor. Jesus ordenara-lhe: segue-me, não corras adiante de mim. Então não terás de enfrentar sozinho as hostes de Satanás. Deixe-me ir na tua frente e não serás vencido pelo inimigo. Então, o que Jesus está dizendo para todos nós, usando esse texto de Ellen White, é que ele sabe os tempos, quando nós precisamos exercer nosso ministério, é algo que tem que vir de fora, né? Às vezes nós arrumamos autochamados, que seja a comissão da igreja que nos escolha, que não sejamos nós necessariamente. E não há problema em oferecer nosso nosso tempo para o grupo da comissão, dizer, olha, estou aqui disponível, não há problema nenhum. Agora, nós escolhermos a função, talvez ali há um problema, tá bom? Mas mesmo assim, Deus sabe e Deus pode utilizar. Uma viagem, alguém fala alguma coisa e te dá a entender de que é ali que você tem que exercer um ministério, né? Talvez conversando com algum parente, algum familiar, Deus vai se manifestar e vai mostrar de que é momento de agir. Também não podemos esperar que Deus claramente envie uma visão para nós para começarmos a trabalhar pela sua causa, né? O que estamos dizendo é que há tempo para tudo, como nós tivemos um tempo para ter uma pausa, né, dos nossos estudos, né, por causa dos afazeres cotidianos, né, do trabalho, no meu caso. Agora temos tempo para retornar. Quem definiu essa pausa foi Deus, que está no controle de tudo. E agora estamos mais
com essa ansiedade, né, boa para voltarmos para o nosso estudo, estamos analisando que também há um tempo para Deus dizer, olha, não, você não está preparado para me seguir. Você já me seguiu abandonando tudo. Eu abandonei meu reino, você está seguindo o meu exemplo. Isso é ótimo, muito bom. Mas espere um pouco até você amadurecer um pouco para que você possa aguardar o segundo chamado, tá bom? Então vejam, ela continua dizendo o seguinte: enquanto a Pedro caminhava ao lado de Jesus, viu que João o seguia. Apoderou-se dele o desejo de conhecer o futuro daquele e disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Eu queria que vocês recebessem essa mensagem aqui. Novamente vem o chamado. Me segue, foca em mim, ok? Pedro devia ter considerado que o seu Senhor lhe revelaria tudo quanto lhe fosse melhor acontecer. Às vezes nós somos um pouco ansiosos, né? Já queremos que Deus nos mostre o caminho das pedras. Olha, vai acontecer isso, ano que vem você vai fazer isso, daqui a 2 anos você estará nessa situação, e a sua família estará assim, assá, e depois você vai fazer isso por mim. Não, ele precisa da nossa confiança, da nossa dependência, para ele nos revelar aos poucos o que virá no futuro e o que vai ser da nossa vida. É dever de cada um seguir a Cristo sem indevida ansiedade quanto ao trabalho designado a outros. Qual seria o oposto, uma virtude oposta à ansiedade, né? A paciência, né? E foi isso que exatamente que Pedro escreveu naquele texto inicial do estudo anterior, né? A fé acrescenta virtude, a virtude conhecimento, ao conhecimento temperança, a temperança paciência. E Pedro foi paciente. Vejam ainda mais conselhos de Ellen White, perdão, mais comentários. Quantos hoje em dia são como Pedro? Eu sou como Pedro. Pense que você também é como Pedro. Tá bom? É sempre melhor que pensar que nós somos joio e não pensarmos que somos trigo. Lembre-se disso. Então, quantos hoje em dia são como Pedro? Interessam-se nos negócios dos outros, ficam ansiosos por conhecer-lhes o dever, ao passo que estão em perigo de negligenciar o seu próprio. É nossa obra olhar a Cristo e segui-lo. Veremos erros na vida dos outros e defeitos em seu caráter. A humanidade está circundada de fraquezas. Em Cristo, porém, acharemos perfeição. Olhando para Ele, seremos transformados. É um estudo um pouco mais amplo, né? Mas em 2 frases, o que eu aprendi. Por que que eu não devo me comparar com os outros? Opção 1, né? Porque pode ser que eu encontre que alguém esteja mais imaturo na fé e eu me ache, por, por uma questão natural, mais orgulhoso. Olha, eu tenho mais habilidades, né, do que fulano, eu já vivi essa experiência, como o ciclano está assim, etc. Opção 2, pode ser que eu ache alguém mais maduro na fé e eu coloque ele num patamar que ele não deveria ter. Olha como ele prega bem, eu quero aprender a falar como ele dá estudos bíblicos assim, ele é um líder assá, né? E não há problema desde que seja saudável, né? Porém, quando começa a ocupar alguma posição que não deveria e essa pessoa cai por algum motivo ou outro, eu olho, a minha referência nunca deveria ser um homem, deveria ser sempre Jesus, tá bom? Então, de forma bem clara, tá bom? Nós não somos melhor nem pior do que ninguém. Nós somos filhos de Deus, todos somos iguais, com dons diferentes apenas. Então, o que Pedro deveria aprender, e aprendeu e depois resumiu para nós, a paciência, ele acrescentou a piedade. E a piedade, o que que é?
A piedade, segundo o dicionário, mais ou menos, o que eu lembro, seria, né? é, o exercício da misericórdia num momento de sofrimento. Ou seja, a piedade se desenvolve quando nós estamos sofrendo e oferecemos misericórdia ou recebemos misericórdia. Em Atos, nós vemos um momento em que Pedro, ele está no cárcere por causa da missão que Jesus lhe deu e por causa do seu amor aos seus irmãos, já percorrendo essa experiência, cuidar da igreja, servir da igreja, continuar cumprindo a missão, né? E vejamos o que aconteceu nesse momento do cárcere, tá? Quando ele esteve na prisão. Nós encaminhamos para um outro e quarto chamado, tá bom? Isso aqui também é muito interessante. E por aquele mesmo tempo, Jesus já tinha ido embora, já tinha ascendido, tá? O rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Já estava começando a se cumprir a profecia de Jesus: olha, você vai estar disposto a ser ferido. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Disse-lhe o anjo: para você está aparecendo uma linha azul na tela, que sem querer alguém fez? Alguém pode me dar um retorno? Tem um Está, traço. está aparecendo, sim. Tá, obrigado. Dois, dois ou três traços. Tá bom. Eu vou interromper o compartilhamento e compartilhar de novo para ver se funciona, se nós evitamos isso na gravação, tá bom? Eu vou compartilhar de novo, creio que vai funcionar. Voltou? Estão vendo minha tela? Normal agora. Maravilha, obrigado. Então, continuamos. Então, vejam. E vendo que isto agradara os judeus, Herodes, né, continuou mandando prender também a Pedro. E disse-lhe, agora quem? Não Jesus, o anjo, cinde-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, lança às costas a tua capa. E que interessante, qual é a palavra que o anjo usou? Segue-me. Será que na nossa experiência, em algum momento lá no futuro, um anjo vai dizer para nós: segue-me, que eu quero levar você para um lugar protegido enquanto a perseguição está ali atrás, a caminho. Segue-me, que eu quero te mostrar onde você vai exercer seu ministério em uma outra localidade, em tempos futuros, talvez proféticos. Ou até mesmo alguns anjos disfarçados de seres humanos podem nos dar instruções, né? Muito interessante. Então, é como novamente segue-me aparece aqui. Quem está neste chamado? Pedro já está maduro na fé, já está centrado em Cristo, já está cuidando da igreja, ele já está recebendo os ferimentos, ele já não pensa em si mesmo, não fala bobagem, não é impetuoso, porém ele está limitado, ele está prisioneiro das circunstâncias. Sofreu algumas perdas, imagine o luto do seu irmão, né? Seu amigo Tiago, né? Seu irmão em Cristo. Talvez já tenha perdido alguns familiares, enfim. Então Deus vai agora enviar um anjo para retirar essas limitações circunstanciais e repetir o chamado, né? Segue-me. Essa ilustração é apenas para imaginarmos como foi essa cena, né? Pedro não sabia quanto tempo ele ficaria encarcerado, mas ele foi liberto. E não há nada que possa nos prender se nós confiarmos em Deus, né? Deus pode nos deixar 3 dias, 2 anos, como José, não sabemos. As situações, Jeremias sofreu, né? Quantas possibilidades nós temos? A libertação pode ser instantânea, até mesmo muitos de nós nem precisaremos ir lá. Talvez sejamos colocados diante de juízes, diante de TV, internet ao vivo. Não sabemos para onde Deus vai nos levar, mas onde nós estivermos será onde Deus quer, tá bom? Então vamos avançando. O
vamos para o último chamado. Esse aqui é algo que às vezes é um pouco difícil de entender. Vejam a jornada de Pedro, só galgando, subindo, crescendo, e vejam o que acontece agora. Paulo vai falar algo de Pedro e ele vai mostrar que Pedro precisava crescer ainda mais. Gálatas 2, 11 a 13 diz o seguinte: E chegando Pedro a Antioquia, Paulo falando, né? Paulo falando de Pedro, disse: Lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Ou seja, a atitude de Pedro estava sendo por quê? Por conveniência de quem estava vendo, quem estava com ele, quem estava olhando, o que poderiam dizer. E os outros judeus também, ou seja, Paulo está dizendo aqui o quê? Dissimulavam com ele, ou seja, Paulo achou Pedro dissimulando, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela dissimulação. Nenhum ser humano está isento de falhas, mesmo depois de ter percorrido esses degraus maravilhosos. Fé, paciência, temperança. Nenhum. Por isso, existe o versículo, né? Olha que se você está firme para não cair, ok? A primeira possibilidade para quem está perdoado, arrependido, está encontrando cura mental e espiritual é o quê? A queda, tá? Então, por isso, podemos e devemos estar abertos à repreensão do nosso irmão que está ao lado, que também é um discípulo que está em crescimento junto conosco. Por isso, Jesus nos ensinou, né? Se nós olharmos para alguém que está ao nosso lado, faz parte do papel de cuidar da igreja, dos nossos semelhantes, dizer, em particular, em primeiro lugar, olha, você está errado, não deveria ter falado isso, não deveria ter feito isso. Você, assim, eu vi, eu sei, né, com propriedade, né, com amor, com espírito de oração antes, para que a outra pessoa possa encontrar o quê? A advertência e possa entender que há opção para a correção, tá bom? E aí, claro, o conselho divino vai mais em frente. Se a pessoa não entender, você leva mais alguma pessoa. Se a pessoa não entender essa advertência, essa repreensão, aí você terá feito sua parte e essa pessoa terá responsabilidade diante de Deus, né? Então, nesse ponto, creio eu que Pedro não se considerava perfeito. Pedro estava talvez sendo até hipócrita, não sabemos, mas ele estava sendo dissimulado. Já Paulo estava maduro o suficiente como para poder falar com ele, tá? Então, às vezes nós não podemos acharmos, olha, já estive no cárcere, um anjo me livrou, já tive um testemunho poderoso, já aconteceu isso comigo, e a gente acha que está navegando, né, nas águas tranquilas, já estou maduro, estou fazendo a vontade de Deus, cuido da igreja, sou líder, não estou me comparando com ninguém, e de repente vem o quê? Uma advertência de Deus, né? Então, não posso deixar a igreja ser contaminada pelos gentios e incircuncisos. Ele era um pensamento que Pedro tinha, talvez teologicamente equivocado. E por isso a palavra de Deus está aqui para nós, nos ensinar continuamente. Quantos de vocês aprenderam coisas novas ao longo da nossa experiência nesses tempos de classe bíblica desde que nós começamos? Eu sou o primeiro. Então, por isso, né, na palavra de Deus nós podemos encontrar essas experiências para nos ensinar continuamente. Quantas visões recebeu Pedro de que o evangelho também deveria ser pregado para os gentios? Mais de uma, né? A visão dos animais imundos. Ele até assinou um documento, né? Mas Paulo, né, ainda precisava ainda galgar mais um degrau na sua jornada de crescimento. Qual era esse degrau? Amar judeus, circuncisos, incircuncisos,
como ele amava os judeus, os circuncisos que eram mais do entorno dele, né? Então, por medo do que os judeus diriam, ele estava rejeitando os gentios. E veio uma visão e Paulo para falar e levar Pedro a um novo patamar. Pedro entenderia a correção, seria humilde, entenderia a sua experiência passada e corrigiria isso e se tornaria o apóstolo dos gentios também. Então, depois, Pedro, nas suas cartas, ele vai começar escrevendo o quê? Amados. Não só João fez isso, né? Mas Pedro também, amados. Muito diferente daquele Pedro que nós conhecemos no início da história dele, né? Então, amando também aos gentios, ele colocou mais um degrau na sua jornada de crescimento, o amor fraternal. Qual é o último e o mais alto alvo desse crescimento que Pedro e nós podemos ter? É o amor de Deus, o amor incondicional, o amor que Jesus teve por nós. Nós também podemos, em nome de Jesus, termos uma gotícula desse amor quando os outros nos ferirem, os outros nos perseguirem, nós em oração poderemos dizer: olha, Senhor, eles não sabem o que fazem. Talvez em oração oraremos pelos nossos inimigos, né? Então, é um nível acima do amor fraternal, que é por aqueles que nós estamos levando o reino, pregando o evangelho, tá bom? Então, aprender, crescer, continuar aprendendo, crescer até atingir o amor, né? Amar como Jesus amou. Então, se a gente pudesse recapitular aqui os 5 chamados. O primeiro deles, abandonar tudo que nos afasta de seguir a Jesus, tudo que é externo, ok? As redes, os barcos, profissão, etc. O segundo é um chamado interno, né? Deixar o orgulho, deixar o ímpeto, as nossas características que nos afastam de Cristo, e cuidar da igreja. O terceiro é um foco mais detalhado no cuidado do semelhante, a família, a igreja, os amigos, os colegas, né? Aqueles que se deparam na nossa jornada, para sempre lembrarmos que temos uma missão, ajudar, suprir as necessidades dos outros e não nos compararmos com nenhum ser humano, ok? Para não corrermos risco, porque lembre-se, nós somos doentes mentais se nós cobiçamos o que outro tem e achamos tristeza no que Deus nos deu. Eu sou um outro exemplo do que esse engano, né, da cobiça e de nos compararmos com os outros pode trazer para a nossa saúde, né, mental. Então, quarto chamado, seguir aos anjos ou a outros líderes que possam nos orientar para onde continuarmos exercendo a prática de seguir a Cristo. E o último é perseverar, aceitar a repreensão, a correção, crescer e ajudar outros, levando a repreensão, a correção também com o espírito cristão, tá bom? Então, quanto você poderia comentar para alguém depois do nosso estudo, quando você olha para Pedro e os seus diálogos com Cristo? Quanto você aprende de Cristo com a sua paciência, seu amor para com seu discípulo, como Jesus foi personalizado, né? Ele tratou cada um deles da maneira que eles precisavam. Jesus usou palavras únicas com cada um deles. Em qual dos chamados nós estamos? Tem alguém no nosso grupo, né, dos ouvintes que talvez se batizou recentemente e está abandonando tudo. Crê, tem a certeza, aceitou Jesus como Salvador pessoal. Tem outros que estão mais tempo, estão galgando, né, virtude, autoconhecimento, vão ser colocados por Deus em situações difíceis. Deus vai permitir, não é que Deus vai colocá-los, né? Para que Deus possa sondar os nossos corações. E junto com a tentação, junto com a aprovação, vem a saída, tá bom? Para que nós sejamos polidos pelo fogo. Outros estão um pouquinho mais à frente,
Lembrando que não é algo sequencial, mas estamos todos nesse processo. O Espírito Santo já está guiando-nos para mantermos o foco no chamado, seguir a Jesus. O tempo que vivemos nos convida a aceitar o chamado para sempre trabalharmos para Deus. Não podemos também cairmos na tentação de aceitarmos muitos chamados, sermos multi-propósitos, multi-chamados, porque o inimigo pode arrumar chamados bons. Imagine a situação. Trabalha, é líder da igreja, faz isso, faz aquilo, tudo pelo bem, tudo, né? E não sobra tempo para a esposa, os filhos, para a família, para cuidar do seu próprio corpo. Então, aí entra a sabedoria para nós não termos multi-chamados. Nós somos células de um corpo, formamos tecido. E ali, complementando cada um de nós, guiados por Jesus, a igreja cresce, tá bom? E, infelizmente, claro, nós sabemos da realidade, nem todos entendem tudo isso que nós estamos estudando e muitos estão aquecendo os bancos. Precisamos orar por eles e ajudá-los a entender que a melhor forma de eles se cuidarem é seguindo a Jesus. E não vamos também nos sobrecarregarmos aceitando ou arrumando autochamados para nós, tá bom? Então, cada um de nós precisa aceitar e aperfeiçoar esse chamado. Tem muitas coisas boas que podemos fazer? Sim, mas precisamos tempo para fazer esse equilíbrio e esse balanço, tá bom? Então é uma questão de que esse processo nos leva ao aperfeiçoamento do nosso caráter. Estamos cuidando da nossa mente, do nosso coração para a crise que virá? Ou na crise nós vamos demonstrar a nossa falta de fé, a nossa falta de preparação, a nossa mornidão será claramente mostrada no tempo de crise, e por isso que parece que não faz sentido, mas eu vou colocar esse texto bíblico aqui e explicar por que que eu coloquei esse para terminar nosso estudo de hoje. Lucas 21, 25 a 28, que é o equivalente a Mateus 24. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra, angústia das nações em perplexidade, bramando o mar e as ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes dos céus serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Qual será a reação dos que não cuidaram da sua mente, da sua saúde mental e espiritual, através do serviço, do perdão, da reconciliação, do amor ao próximo? Terror, expectação. Eles serão atingidos brutalmente, de forma muito mais intensa, a sua saúde mental. Os ímpios, o pecado, vão reagir de forma que nós nem imaginamos. Porém, nós que estamos entendendo todos esses passos e esse propósito, reagiremos como Pedro. Ah, é, Senhor, né? Não vai ser nada bom, mas eu estou disposto a ir para o cárcere. Por isso, na nossa mente, não há preocupação, não deveria, pelo menos, né? Ter nenhuma preocupação enquanto às pragas. Deus vai nos guiar, Deus vai nos levar para lugares que hoje nem imaginamos e a libertação virá da maneira menos esperada. Então, se nós dependermos de Deus, quando vierem estas coisas, a exemplo do que Pedro viveu, né? Situações difíceis, nós teremos a paz, a tranquilidade, abriremos as mãos, né? Para que as pessoas coloquem as algemas em nós sabemos como será. Então, é claro que hoje talvez poderemos dizer, Senhor, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e alguns até poderemos passar pela experiência de negar o nosso mestre, mas não será o fim. Haverá talvez ainda oportunidade para nos arrependermos e retornarmos ao crescimento contínuo que Jesus nos chama a ter com Ele. Seguir a Cristo
é a melhor solução para a nossa saúde emocional e nossa saúde espiritual. Que Deus nos abençoe e que você aceite continuamente seguir a Jesus, porque continuamente lá no céu nós serviremos ao próximo, viveremos o amor fraternal, experimentaremos e conheceremos o amor eterno de Deus pela eternidade. Que Deus abençoe sua vida e a minha. E nós vamos terminar com uma oração. Nosso Deus, nosso bom Pai, Senhor, mais uma vez agradecemos a oportunidade que temos de retornar com esses estudos que tocam nosso coração, nossa mente. Obrigado, Senhor, pelo registro das falhas, dos acertos de Pedro e de outros homens que nos ensinam, porque nós também somos como eles, não iguais, mas semelhantes. Cada um de nós temos nossas dificuldades, desafios, habilidades, ansiedades, problemas. Senhor, permita que entendamos os teus propósitos pela fé, galguemos cada degrau que Pedro nos ensinou e nos colocou nos seus textos sagrados. Senhor, queremos confiar em Ti, queremos exercer, aceitar os chamados, que eles venham de Ti, que os reconheçamos, que possamos ter força para que pratiquemos esse chamado, que aceitemos a repreensão, que sejamos bondosos ao repreender os nossos queridos e que finalmente saibamos amar fraternalmente e amar incondicionalmente também aqueles que não querem necessariamente o nosso bem. Nos prepare para o teu reino da melhor maneira, que é servir e seguir a Jesus. São bênçãos que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.